Olá pessoal, tudo bem? Passando para falar da seleção brasileira pela última vez, sem tratar do que a maioria estão tratando, que é a partida em si, né? Ou a participação do Brasil na Copa do Mundo, ou dos seus jogadores. Tratar de algo que talvez o Brasil não saiba, ou as novas gerações não saibam, porque a imprensa não discute isso, a história não conta. E isso, na minha opinião, tem influência nos resultados. Até o final da década de 70, comecinho de 80, o Brasil era comandado pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Daí para frente passou a ser comandado pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Na minha opinião, isso muda tudo. A Confederação Brasileira de Desportos era ligada ao Ministério da Educação e Cultura, não havia Ministério do Esporte à época. Enquanto que a CBF é uma entidade absolutamente privada. Então, o futebol brasileiro passou a ser administrado pela entidade privada, orientado pela entidade privada, o que eu discordo, mas quando se trata da seleção brasileira, que representa os símbolos nacionais, carrega os nossos signos, leva o Brasil mundo afora. Então a seleção brasileira leva o Brasil. Quando a seleção brasileira vai participar de uma competição, que ela vai para um amistoso, quando as pessoas falam da seleção brasileira, está falando do Brasil. E é assim que o brasileiro vê também. Ele incorpora essas paixões, essas emoções, veste de verde e amarelo, coloca sua bandeira, seu signo, por causa da representação que a seleção brasileira tem em relação à nossa nação. Por isso, no meu entendimento, quem tem que dar a última palavra sobre a seleção brasileira é o ente público. Pode ser feita uma concessão, ok, para que a entidade privada como a CBF administre a seleção brasileira, mas que responda para o ente público, porque é do interesse nacional. Carrega os nossos símbolos, carrega a nossa bandeira, representa o Brasil. Isso é importante. Por quê? Porque a CBF é uma entidade absolutamente privada, só tem interesse em ganhar dinheiro. Quando começa a Copa do Mundo, é uma verdadeira comoção nacional. Por quê? Porque incorpora nossos símbolos. É quase como se fosse um exército, guardadas as devidas proporções. Mas o brasileiro incorpora, são as cores, as bandeiras, o sentimento de nação. Por isso a CBD, no caso o Ministério do Esporte, tem que ter a última palavra. Além disso, isso muda completamente toda a estrutura do futebol brasileiro. Veja a CBF como uma entidade que só tem interesse financeiro, é uma bagunça. Veja o que acontece, as últimas matérias dos jornalistas informando sobre os comportamentos dos diretores e presidentes da CBF das últimas décadas, por exemplo, pegar os 3 últimos presidentes. O brasileiro já sabia, de certa forma, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que a seleção brasileira não ia fazer um bom desempenho. Mas aí quando começa a Copa do Mundo, tem todo um volume acachapante de propaganda chamando o brasileiro, grandes cervejeiras, bets e tudo mais. Já está na hora de acreditar, bota o treinador para chamar, vamos acreditar, pode acreditar, vale acreditar, e chama os grandes atletas e cria uma comoção nacional. O brasileiro se ilude novamente, esquecendo que nós tínhamos uma péssima eliminatória, era um prenúncio também de uma péssima Copa do Mundo. O brasileiro sabe que os nossos atletas são bons, mas a infraestrutura, a estrutura é que é ruim, mal organizada, mal direcionada. O Brasil não está no mesmo nível que as grandes seleções estão jogando. Não é porque tem jogadores ruins, é porque está mal estruturado. Os jogadores brasileiros fazem sucesso lá fora. E a gente tem 214 milhões, mais ou menos, de
habitantes. Há como surgir novos grandes jogadores. É tudo uma questão de estrutura da base. Tem sentido chamar um treinador estrangeiro para mudar a seleção brasileira? Tem sentido se você mudar a estrutura. Porque o problema é a estrutura. Eu, por exemplo, não tenho problema com um treinador estrangeiro desde que faça diferente. Na minha opinião, por exemplo, um treinador estrangeiro poderia ter sido chamado, desde que já treinasse no Brasil há muito tempo, conhecesse profundamente os jogadores brasileiros, tivesse um conhecimento profundo de toda a estrutura do futebol brasileiro. Mas não, traz um cara de fora que tem um conhecimento evidentemente superficial sobre o futebol. Como é que vai mudar? Outra coisa, a seleção brasileira é importantíssima, mas não representa no seu posicionamento o Brasil. É completamente deslocado. Os brasileiros sequer conhecem alguns jogadores que foram convocados, porque eles não vivenciam o Brasil. Desde cedo vão lá para fora. Quem participa da seleção brasileira precisa estar introjetado dentro de um projeto de nação também. É uma representação. Não estou comparando com guerra, tá? É uma competição esportiva. Mas o atleta, os componentes da seleção brasileira precisam introjetar o sentimento de nação. Não é só durante a partida. É durante toda a organização. Convocação, preparação, desde a base, construindo uma ligação entre nação e seleção brasileira. Porque a seleção brasileira representa, novamente eu vou dizer, os nossos signos, a nossa nação, leva os nossos signos, a nossa bandeira, representa a nossa nação. E o brasileiro tem que parar de se iludir, assim como a religião, as paixões do futebol, o futebol ilude o brasileiro. Nós temos que saber onde que nós estamos. Tem pessoas bilionárias ganhando dinheiro com o futebol brasileiro, enganando pessoas humildes que acreditam só na paixão, através de torcer, através de bets, através de um monte de coisa. Nós não podemos permitir isso. É preciso organizar a estrutura. Os técnicos brasileiros, por exemplo, a maioria dos jogadores brasileiros, por exemplo, são negros. Quantos treinadores brasileiros nós conhecemos que treinam grandes clubes? Nós temos o Roger Machado e tem um que está encerrando as atividades, que é o Vanderlei Luxemburgo. Tem outro? Não tem. Isso é uma observação que precisa ser feita. Por quê? Porque o povo, a base, o que representa o povo na sua distribuição em geral, não está representado também na estrutura profissional do futebol. Só como jogadores, como treinadores, diretores, não estão representados. O Brasil é representado, é levado para cada canto que a seleção brasileira vá. Por isso, é necessário que responda a um ente público. Então, eu não tenho ilusão de que uma entidade pública vai comandar a seleção, que o futebol vai deixar de ser privado, comandado pela CBF, mas é necessário que, no caso, o futebol brasileiro pode não ser, mas no caso da seleção brasileira tem que responder para a entidade pública, seja a CBD, seja o Ministério da Educação, seja a entidade que for, preparada para comandar, porque cada passo, cada movimento, cada representação que a seleção brasileira faz é a nação brasileira que está sendo levada. E eles ganham dinheiro com os nossos símbolos, com nossas bandeiras, com a nossa emoção, com a nossa representação Brasil. Os caras levam o Brasil no peito e ganham dinheiro para eles. Ganhem dinheiro, mas responda pelo nome do Brasil que eles levam. O mundo inteiro vê o Brasil como um país do futebol. Mas os brasileiros não podem cair nessa ilusão que ser país do futebol, que nós somos os melhores. Não somos mais, não estamos praticando
bem em futebol como outras nações, como Inglaterra, França, Espanha estão praticando. Nós podemos voltar a praticar, desde que a organização seja melhorada, porque atletas de qualidade tem, porque população nós temos para formar novos e grandes atletas, mas nós temos que voltar às nossas características que nos fizeram vencedores. Mas o fundamental é a estrutura. Então, a CBF, empresa privada, precisa responder de acordo com o que ela representa. E ela precisa responder a um ente público. Isso tem que ser resolvido como a FIFA topa isso e tudo, mas o fato é que a seleção brasileira carrega o nome do nosso país. E é por aí que nós temos que exigir mudanças. Porque de 4 em 4 anos traz os símbolos brasileiros até antes, né? E vai iludindo o povo e embolsando o dinheiro. E a gente tem que parar de se iludir e exigir que os símbolos nacionais, a nação, a bandeira brasileira, as nossas cores sejam respeitadas. É isso aí. Um abraço.